Olá, eu sou Diogo Hudson, criador da Escola de Heróis, uma formação com pós-graduação em coaching. E o tema desse vídeo é: na sua vida, você quer abundância ou você quer escassez? Seja bem-vindo! Eu sempre falo que não é o meio que vai construir o ser humano, é o ser humano que constrói o próprio meio. E para isso a gente precisa controlar os nossos medos para poder a gente atingir os nossos objetivos. Eu quero te contar uma história. Eu estava ontem, segunda-feira, cheio de fome, era quase 6 horas da tarde, e eu estava com a minha mulher querendo almoçar em algum lugar. E a gente parou num restaurante que a gente vai toda semana. Esse restaurante, a partir das 6 horas da tarde, ele tem 40% de desconto. Só que faltavam uns 20 minutos para as 6 horas. E aí a gente chegou para a moça que estava na porta e a gente falou: olha, toda semana a gente almoça aqui, a gente janta aqui, a gente frequenta esse restaurante sempre. Tem como dar um desconto, mesmo faltando 20 minutos? E a mulher falou: não tem como dar um desconto. Tem como você falar com o gerente para poder ele liberar pra gente? Ele já conhece a gente? Não tem como eu falar com o gerente. Tá bom, muito obrigado. A gente saiu dali, fomos a um outro restaurante, almoçamos, enfim, aquele restaurante nos perdeu como cliente naquele momento. Então, se esse restaurante não fosse o que a gente mais gostava na região que a gente mora, a gente jamais voltaria lá, porque simplesmente ela estava certa, mas ela não teve um bom senso naquele momento junto com a gente. Eu não sei se você já percebeu isso, mas tem muitas pessoas que lutam pela razão, lutam para estar certas. Isso é um pensamento, às vezes, de escassez. Porque quem mais perdeu nessa história foi o próprio restaurante. Ele estava certo, porém, ele não estava pensando de forma abundante. E eu vou aqui conversar com você sobre alguns comportamentos que nós temos que nos geram escassez. Por exemplo, a dificuldade em dar um preço num serviço ou num produto. Às vezes as pessoas não conseguem dar um preço. Isso é um pensamento de escassez. Porque ela está sempre pensando assim: se eu der um preço muito caro, eu não vou fechar com essa pessoa. E se eu não fechar com essa pessoa, eu não vou ter o dinheiro para pagar minhas contas. Aí você dá um preço muito barato, sabe o que acontece com você? Você esquenta a cabeça. Você simplesmente, dando um preço muito barato, você vai ter muito trabalho, muita dor de cabeça, muito esforço, porque aquela pessoa simplesmente ela não vai confiar em você. Se você der um preço justo, essa pessoa vai confiar em você. Isso é um exemplo de pensamento de escassez. Quer ver um outro exemplo de um pensamento de escassez? São as pessoas que não investem em conhecimento. Elas acham que está sempre tudo muito bem, está tudo muito bom. Cada vez que você faz um curso novo, cada vez que você investe em conhecimento, que você se atualiza, simplesmente você evolui. Você tem a tua vida num outro nível, porque você começa a ter conhecimentos diferentes. Isso é um outro pensamento de escassez. Vou dar um outro exemplo. Pessoas que às vezes não investem no próprio negócio. Você vê que precisa de uma obra, às vezes você precisa dar um jeito ali naquela fachada daquele restaurante, naquele lugar onde você trabalha, e simplesmente as pessoas não investem, porque, se eu investir eu não vou colocar lucro no bolso. Cara, mas você não está pensando no amanhã, você não está pensando no que vai acontecer a médio prazo. Esses são pensamentos de escassez. Outro pensamento de escassez: pessoas que, por exemplo, não querem trocar o certo pelo duvidoso numa carreira infeliz. Às vezes você está aí numa carreira infeliz, você simplesmente não está gostando do que você faz, você está ali só pelo dinheiro e você não está trocando o certo pelo duvidoso porque simplesmente você está ali focado na escassez. Você acha que você não vai ter uma coisa maior, você acha que talvez você não mereça algo abundante. Mas isso é inconsciente. E o que faz a gente ter esse pensamento de escassez? Algumas características muito simples. A primeira característica é a característica de você colocar sempre a culpa nos outros. Toda vez que você coloca a culpa na crise, a culpa de um amigo do ambiente de trabalho, a culpa em outras pessoas, simplesmente você está tirando a responsabilidade de você. E quando você tira a responsabilidade de você, você coloca a culpa nos outros. E isso não adianta nada. Isso é um pensamento de escassez, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a ingratidão. Talvez hoje a gente reclame muito da situação que a gente viva, talvez a gente até reclame dos resultados que ainda não chegaram, mas se você olhar para trás e ver quantas coisas você já conquistou, você pode perceber que hoje você é muito mais maduro, está muito mais preparado. Você simplesmente hoje conseguiu muitas coisas que talvez você nem imaginasse que iria conseguir.
A ingratidão gera mais ainda escassez. E a terceira forma de gerar escassez é simplesmente o preconceito que nós temos. Preconceito sobre as coisas que nem aconteceram e você já está prevendo com negatividade aquilo que vai acontecer. Preconceito, por exemplo, sobre outras pessoas que estão ao seu redor, que simplesmente às vezes você olha para elas e fala, ela não tem capacidade para isso, ela não tem capacidade para aquilo. Por exemplo, muitas pessoas preferem ficar sozinhas lutando num negócio do que ter um sócio. Olha, ter um sócio é muito difícil, mas ao mesmo tempo é difícil de encontrar, mas também quando você encontra, você divide as contas, você divide as ideias, você divide o lucro e principalmente vocês crescem e evoluem juntos. Então muitas vezes a gente não quer se associar com outras pessoas, não quer desenvolver parcerias e a gente fica nesse pensamento de escassez. Agora eu vou te falar sobre o pensamento de abundância. A abundância, ela está na realização. E para qualquer coisa que você queira realizar, você só precisa de 2 pontos. A primeira é declarar para o universo. A segunda é envolver pessoas. Como é que você declara para o universo que você quer alguma coisa? Não é simplesmente com a vontade, porque a vontade você fica ali de braços cruzados e simplesmente, às vezes, só os braços cruzados esperando algo acontecer, não vai cair do céu. Mas declarar para o universo significa fazer um planejamento de médio e de longo prazo. Declarar para o universo significa as pessoas reconhecerem você como autoridade, não como celebridade. Não sei se você já percebeu, as pessoas estão mais preocupadas em serem reconhecidas, em serem famosas, do que efetivamente serem especializadas em algum assunto, serem reconhecidas como especialistas em algum assunto. Isso é autoridade, isso não é celebridade. Declarar para o universo é falar para os seus amigos, falar para as pessoas que estão ao seu redor exatamente o que você quer, principalmente profissionalmente. As pessoas às vezes nem sabem o profissional que você é, as qualidades que você tem, as capacidades de resolver problemas, as capacidades que você tem de superar desafios, as suas habilidades. Você não declara isso para o universo como deveria declarar. Às vezes as pessoas saem, conversam com todo mundo, mas esquecem de dar os cartões, esquecem de pegar o contato das pessoas, esquecem de declarar para elas, eu sou profissionalmente isso e eu resolvo esse problema. Entre em contato comigo. Então, declarar é o primeiro passo. Segundo passo, envolver pessoas. O que é envolver pessoas? A gente precisa, na nossa vida, estar associado com pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente pensa. Porque se você não se associa com pessoas que pensam do mesmo jeito que você pensa, provavelmente as pessoas vão falar coisas com boas intenções, mas vão estar te colocando para baixo. Vão estar querendo falar para te proteger, mas vão estar colocando para baixo. Principalmente no que tange a correr riscos. Às vezes na nossa vida a gente precisa correr riscos. Correr riscos faz parte do pensamento abundante. E você pode perceber aí, as empresas que abrem, por exemplo, cerca de 70% fecham nos primeiros 2 anos. Porque além das habilidades técnicas, além da qualidade, você precisa ter a habilidade de correr riscos. E para isso você precisa se associar com pessoas do mesmo perfil de pensamento. Então declarar e estar agregando pessoas àquele teu projeto, àquele teu negócio, são os 2 elementos fundamentais para a gente conquistar abundância em qualquer área da nossa vida. Você pode transferir isso também para a área pessoal. Você de repente, sei lá, você quer emagrecer, declara para o universo isso, coloca no planejamento, coloca no papel, quanto que você vai emagrecer a médio prazo, coloca um passo a passo. Agora envolve pessoas, profissionais da área de nutrição, profissionais da área, por exemplo, de educação física. Então você vai sempre declarar e sempre envolver pessoas. Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre coaching, um pouco mais sobre esse pensamento de abundância, nós temos um workshop gratuito e eu peço para que você se inscreva porque nós temos poucas vagas. Comente aqui embaixo sobre outros temas que você queira que eu fale nos vídeos. Se você gostou, também dê uma curtida aí e compartilhe esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, grande abraço!